mais uma parte do estudo da Igreja Bíblica. Estou gravando 2 hoje, já vou botar os 2 porque semana passada não consegui colocar o 13, então hoje já estou gravando o 13 e o 14. Então vamos diretamente para onde nos interessa, que é 1 Coríntios 9, 14 e 18. Vamos lá. Assim ordenou também o Senhor Yahu aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada, logo que o prêmio tem, que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder do Evangelho. Coisa linda isso, hein? Paulo aqui nos ensina que os que anunciam o Evangelho da graça de graça, caso sejam pobres e estejam passando necessidades básicas para a sua sobrevivência, que devemos ajudá-los financeiramente, pois é de direito deles que o Evangelho lhes dá. Porém, Paulo nos ensina também que aqueles que divulgam o Evangelho da graça de graça devem fazer de tudo para não depender financeiramente de ninguém, que o sustente com o necessário e básico para a sobrevivência. Deve ser trabalhador profissional também, como qualquer ser humano. Porém, caso tenham pessoas que queiram voluntariamente e por amor a Deus e às suas causas contribuir financeiramente com o sustento básico de algum divulgador da palavra que tenha o dom e seja realmente o remanescente de Cristo, então não há problema de fazê-lo assim. Já que está amparado pelo Evangelho da graça de graça. Paulo, como era estudado, vendedor de tendas, optou por abrir mão deste sustento, apesar que alguns voluntariamente deviam o ter ajudado em algumas coisas. Já os líderes religiosos querem salário não só para o necessário e básico, para também para o inútil, fútil, desperdício, luxos, extravagâncias, objetivos pessoais e não de Deus, como por exemplo construir templos e mantê-los, compra de carros, viagens, vida folgada, etc. E com isso desviando bilhões que deveriam ir parar na vida dos pobres e necessitados. Exatamente. Eles dizem que ajudam o pobre necessitado, mas não, eles tiram muito dinheiro do pobre e do necessitado com a mentira de inferno, de gafanhoto. Isso não é amor, gente. Esses líderes religiosos não amam. Eles têm aparência de piedade, mas são pessoas más, segundo o Evangelho. Isso é muito sério, gente. Muito sério. Por isso que eu saí dessas religiões evangélicas. Então, meu Deus, do mal. 1 Coríntios 10, versículo 83. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram, e até hoje cobiçam. Os judeus cobiçam até hoje, os católicos cobiçam, pior que os judeus, trouxeram o judaísmo tentando misturar com
o evangelho da graça, eles fazem uma salada. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para afogar. E não nos forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pela serpente. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, que é a mente de Cristo em nós, para que possais suportar. O cristão, ele suporta. Por isso que ele não peca mais. Ele, no início, ele pode cair, ele pode errar. Mas pecar, ele não peca, ele erra. Pecar é diferente de errar. Errar o alvo, entendeu? Porque pecar era lei. Errar é obra da carne. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como a entendidos, julgai-vos mesmo o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Não há divisões na igreja de Cristo. Não há igreja batista, não há cristão batista, cristão católico, cristão espírita, cristão judeu. Judeu não é cristão. Cristão crê ainda está mais na lei ainda do que católico e evangélico. Católico e evangélico foi dar uma salada. Porque nós, sendo muitos, somos um só. Então, vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar, mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, mas sacrificam aos demônios, não a Deus. Demônios aqui, espíritos que têm problemas mentais, pessoas que têm problemas mentais, pessoas que não têm, têm um espírito contrário a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, pessoas contrárias a Deus. Não podeis ser participantes da mesa de Deus e da mesa dos anticristos, anti-Deus, ou irritaremos ao Senhor. Somos nós mais fortes do que Ele. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser ser sacrificado a ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, às consciências, não a tua, mas a do outro, pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outra. E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo, porque dou graças. Como também, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Os homens fazem tudo para a glória deles, os líderes religiosos, pessoas do mal, eles fazem para a glória dele e falam que fazem para a glória de Deus, para enganar o povo que não lê a Bíblia, não estuda o Evangelho da graça, de graça. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem os judeus, nem os gregos, nem a igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito,
mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Olha que Paulo fala. Ele não busca o proveito dele. Se você pega uma pessoa que se diz que é de Deus e toma teu tempo, toma teu dinheiro, se enriquece, vive, é avarento, vive em riquezas e gosta de ser bajulado, corre desse aí. Não gosta de ser questionado, corre desse aí, amado. Paulo nos exorta algumas coisas. Não sejamos idólatras de coisas ou pessoas. Não tentemos a Cristo ou desobedecendo seus mandamentos. Não murmuremos. Ficar reclamando da vida não ajuda nada. Só nos afasta do Pai Eterno Criador. Força, foco e fé temos que ter. Cuidemos para não cair. Busquemos entender o Evangelho da graça e de graça até sermos cheios do Espírito Santo. Não deixemos ser levados pela consciência contrária a Cristo, o diabo, Satanás, demônio, que é a opositora adversária dos mandamentos de Deus para seus filhos. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam e nos convêm. Por exemplo, podemos ser ricos. Por exemplo, podemos ser ricos licitamente, porém não convém viver no luxo, enquanto no mundo há milhões na extrema pobreza. Como eu posso ser rico, andar de carro de 100 mil, ter casa de praia, ter casa de campo, morar numa big casa, num big apartamento, numa big cobertura, ter um patrimônio faraônico de 2, de 3, de 4 milhões, viajar internacionalmente, torrando dinheiro, viajar turismo, torrar dinheiro numa viagem de 30, 40 mil todos os anos, ou de 2 em 2 anos. Como eu posso fazer isso tudo e dizer que sou cristão? Enquanto no mundo há milhões na extrema pobreza. É desses que eu tenho que me afastar. O cara diz que é cristão e faz isso tudo. Não dá, filho, não é compatível. Ninguém busca proveito próprio. Sempre pensemos se vamos prejudicar o nosso próximo e a justiça no mundo todo. Olha, podemos comer tudo que for comida, porém se alguém disser que foi sacrificado a falsos deuses, não comamos por causa da consciência do outro, assim avalizando a cegueira do outro, cegueira espiritual, idolatrar coisas e pessoas criadas por outros humanos. Quer comamos, quer bebamos, quer que façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus e por sua aprovação. Nos portemos em santidade para não darmos escândalos, nem a ímpios, a religiosos que não conhecem a Bíblia, que não conhecem o Evangelho da graça de graça, como ímpios religiosos. Entendeu? O ímpio religioso é o que conhece a Bíblia, que se diz cristão, mas não entendeu ainda o que é o Evangelho da graça de graça. E muito menos a Igreja de Deus, para não dar escândalo aos nossos irmãos. A universal que existe. A Igreja de Deus é a universal que existe em todas as partes do mundo todo, submissa ao único e poderoso pastor Cristo. Procurar agradar a todos, se possível, e desde que o outro não seja um aproveitador e malandro. Coisa mais linda essa palavra. Até a próxima. Próximo vídeo, amados. Querendo Deus.